Podemos. Podemos começar, então, Alex. Vamos dar início, então. Boa tarde a todos. Eu vou, inicialmente, agradecer de novo a todos que estão participando do nosso encontro. Agradecer ao professor Radael, que aceitou compartilhar suas experiências conosco. A gente sabe que falar sobre educação, ela nunca é simples, né? Sempre é algo bem complexo, né? Falar sobre ensino, sobre aprendizagem. E esses momentos de troca de experiências, assim, são bem interessantes para o nosso crescimento, né? E a partir dessa semana a gente vai intercalar com as palestras sobre metodologias ativas, alguns relatos de experiências que buscam ter o aluno aí como protagonista, né? E aí os nossos colegas que toparam esse desafio vão falar de suas experiências, suas dificuldades, né, limitações, em relação às propostas, e a gente vai conversando nos grupos. O professor William, acho que vai dar uma fala com vocês depois sobre algum material, vai disponibilizar, né? Nós vamos colocar mais alguns vídeos também no grupo. A professora Maria Cecília colocou um vídeo bem interessante, vai compartilhar com vocês agora, e a gente vai trabalhando juntos. Não sei se o professor William quer falar alguma coisa a respeito, antes da professora Maria Cecília começar com o professor Radael. Boa tarde a todos aí. É só comentar sobre essas atividades mesmo, né, que essas atividades a gente está construindo aos poucos, né, elas, como a gente planejou aí o curso há pouco tempo, a gente não tinha tudo pronto, né, então as atividades estão sendo construídas aos poucos, então às vezes a gente fica ali sem postar alguma coisa, porque a gente está debatendo antes, né, para ver qual a melhor opção. Nós temos aí vários vídeos, várias atividades já pensadas, e a gente achou melhor esperar essa semana e mais um pouco, né, depois a gente postar. Mas, provavelmente, dentro de alguns dias, vai ter mais algumas atividades, vídeos e até tarefa para vocês lá no Moodle e fóruns também, tá bem? Acho que é isso. Ok. Professora? Então, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar com o professor Radael de Souza, que vai apresentar um pouco da experiência dele com metodologias de ensino, metodologias ativas de ensino, né? Eu gostaria de dizer para o professor Radael que muito me interessa esse tema, porque a aprendizagem significativa, eu acho que vai ser favorecida, tá? Com as metodologias ativas. Então, nós estamos aqui curiosos e, inclusive, questionando sobre os ensinos tradicionais e, bom, isso é outro assunto que nós vamos postar vídeos explicando melhor. Então, professor Radael, seja bem-vindo. No chat, eu vou pedir para o professor William acompanhar nos chats as dúvidas dos ouvintes. E boa tarde e agradeço a participação de todos, tá? Pois não, professor, pode. O que o senhor tem a nos contar sobre a metodologia da metodologias ativas de ensino? Tá bom, muito obrigado, professora Maria Cecília. Agradeço aos colegas, professor Alex, o Lino em especial, pelo convite. Eu acho que é sempre importante nós estarmos discutindo essas metodologias e apresentar um pouquinho das nossas experiências, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, então. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Deixa eu tentar compartilhar e não apareceu para mim, deixa eu ver. Agora vai. Eu não sei se eu tenho a liberação para compartilhar aqui. Será que tem alguma configuração disso?
não está permitindo o meu compartilhamento. Vamos dar uma olhada aqui, Radel. Aí ou é com Alex ou com o William, né? Para mim aqui no caso aparece o apresentar agora. Para mim também. Vocês clicaram em o papel dele como apresentador? Vamos ver aqui aonde que eu faço isso. À esquerda, geralmente, ou à direita na tela, tem os papéis dos participantes, né? Vamos ver aqui. Em cima do nome do professor Radael, vamos ver onde ele está. Acho que agora funcionou. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Ainda não. Agora sim, está entrando. Uhum. Estão visualizando, então? Estamos visualizando. Uhum. Ok. Eu fiz uma apresentaçãozinha para mostrar algumas coisas para vocês. Bem, então, por favor, me regrem no tempo aí, tá? Qualquer coisa me avisem, tá? Vou tentar controlar um pouquinho aqui meu tempo. Bem, o que eu vou trazer para vocês, então, pessoal, é uma proposta de modelagem matemática, tá? Eu trabalhei no curso de matemática de licenciatura, especificamente com componente de cálculo numérico. Tá? Eu tenho trabalhado principalmente em 3 cursos de graduação, que estão ali embaixo listados, a matemática. Temos um curso no campus de Itaqui também, um curso interdisciplinar em ciência e tecnologia, e uma engenharia cartográfica de agrimensura, além de uma especialização em ciências exatas e tecnologia. Bem, então, eu sou colega do professor Alex Leão, já temos trabalhado algumas coisas conjuntas também, tá? Mas essa proposta eu acabei trabalhando sozinho no cálculo numérico. Bem, o que eu queria trazer para vocês sobre a modelagem matemática? Eu não vou teorizar muito sobre a modelagem matemática, mas quero trazer 2 aspectos que eu acho que são importantes, tá? Uma questão que eu costumo pensar sobre a modelagem matemática, que eu estou tentando trazer aqui nessas figuras aqui para vocês, é sobre uma representação da realidade a partir de uma caricatura, tá? Então, eu penso nessa caricaturização da realidade como um processo de modelagem, tá? Por que eu coloco isso e gosto de pensar assim? Porque, como uma modelagem da ciência, a gente tem que lembrar que nós sempre buscamos aquele caso ideal, nós consideramos algumas hipóteses, né, simplificadoras do nosso problema, nós eliminamos algumas variáveis, muitas vezes, né, então isso faz parte do processo. Às vezes a gente não vai conseguir representar a realidade tão bem como gostaríamos, né, e muitas vezes, conforme onde estamos trabalhando também no ensino, nós não temos essa perspectiva, né? Nós temos uma perspectiva de representar a realidade, mas por hora não tão ideal assim, tá? Então, eu trago umas figuras aí só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Nessa minha ideia da caricatura, tá? Bem, nesse sentido também gostaria de jogar que alguns autores trazem a modelagem científica, com o professor Alex Leão, que eu estou trabalhando em uma proposta em separado aí, dessa que eu apresento hoje, ele já estou aprendendo um pouquinho com ele sobre isso, tá? Esse nome um pouquinho mais amplo, não só de modelar a matemática, mas sim as ciências em geral, tá? Então, gostaria só de trazer esse aspecto, tá? Outra questão importante é que, conforme os pré-requisitos dos nossos alunos, né, ou da proposta, esse modelo matemático ele vai ser mais realístico ou menos, né? Mas o nosso interesse é pensar nessa representação da realidade. Bem, outra questão que eu trago para vocês aqui em 2 ambientes diferentes aí, em 2 cenários,
tá? Para a gente pensar um pouquinho sobre a modelagem matemática. Tá? A modelagem matemática, ela, como uma metodologia de ensino, ela pode ser algo bem restrito ou uma proposta muito mais flexível, tá? Com respeito àqueles aspectos que a gente já comentou, tá? Da autonomia dos alunos, né? Então, aqui à esquerda, eu estou representando uma proposta aqui, lá com aquela caneca de café, lá na ponta da mesa, tá? Representando que o professor trouxe para a sala de aula uma proposta, tá? Dentro daquela caneca, um ambiente bem específico, algo bem específico, para compartilhar com os alunos, tá? Então, o professor pode trazer uma proposta de modelagem matemática com um modelo já bem pensado, com os objetivos delineados, sem muita atividade flexível, de certa maneira, com que os alunos consigam ampliar isso. Então, ele já está pensando numa proposta com os conteúdos específicos, tá? Mesmo que tenha algumas questões geradoras, né? Aí ele vai ter um propósito muito específico, tá? Vai ser quase uma caixa preta aí. Então, ele vai levar aquilo para a sala de aula e vai compartilhar aquilo com os alunos, todos vão trabalhar no mesmo modelo, todos vão ter o mesmo objetivo, e assim vai, tá? Então, algo bem restritivo, pode ser trabalhado assim. Mas, na outra ponta, tá? A modelagem matemática, a gente pode trabalhar de forma bem mais ampla, tá? Então, trago aí uma foto aí de um campo aberto, tá? Eu penso na ideia de que nós vamos compartilhar com nossos alunos agora uma proposta diferenciada. Agora nós vamos fazer um piquenique aí com os alunos, tá? Para discutir, compartilhar várias coisas, tá? E discutir diferentes propostas de modelagem matemática, onde os alunos podem, inclusive, trabalhar modelos matemáticos diferentes, tá? Então, nesse campo aberto aí, podem surgir várias coisas. Então, temos a ideia de que os alunos pensem, busquem, pesquisem modelos diferentes, sobre coisas diferentes. Então, vou dar alguns exemplos aí nesse campo aberto. Eles estão pensando, estão discutindo algumas coisas. Aí um grupo olhou algumas árvores nativas ali e resolveu estudar e trabalhar modelos matemáticos sobre reflorestamento. Tá? Outros alunos já estão olhando para outro local, estão vendo, por exemplo, o caminho de algumas coisas. É interessante nós modelarmos o comportamento dos alunos, certo? E assim vai. Aí uns alunos olham lá estão olhando para o céu, vem a lua bem discreta lá e pensaram, vamos trabalhar uma coisa com constelações. Não sei o que, mas vamos trabalhar com isso. E por aí adiante, né? Outro aluno já vê mais ao longe uma criação de gado, já lembra da sua família e trabalha com produção de leite e pensa, olha, vou convencer uns colegas, vamos formar um grupo e vamos trabalhar com essa característica, tá? Agregar valor em derivados de leite, trabalhar alguma questão financeira aí que é útil para ele, né? Convencer alguns colegas e formou mais um grupo. No entanto, a proposta está tão aberta, eu tenho também que tem aqueles alunos que vão estar olhando mesmo, vão estar à margem das discussões, né? E não sabem o que vão fazer, não têm ideia, estão perdidos, não sabem, né? Então aí já começa algumas complicações, né? Alguns complicadores. Outros alunos já estão se afastando do grupo, já não querem muito contato, o professor tenta conversar um pouquinho mais, discutir algumas coisas, mas ainda assim eles não estão muito interessados. Aqueles alunos que pensaram, a nossa metodologia vai ser essa. Vamos chegar em casa, vou dar uma olhadinha no Google, algumas coisas, usar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e tentar montar alguma coisa que é o que o professor quer. Além disso, tem outros alunos que nem foram no piquenique, né? Pensaram assim, não, isso é coisa lá da educação infantil, não tem nada a ver com o nosso estudo, nem vamos participar. Tá? Eu só estou colocando algumas questões aí que eu acho que são relevantes para a gente pensar um pouquinho em termos de modelagem matemática. Uma questão que pode ser bem restrito, tá? Algo bem formatado, bem restrito, mas algo bem amplo também. Bem, o que eu vou apresentar para vocês da proposta específica do cálculo numérico, tá? Ele é um componente curricular do curso de matemática, ele está mais no fim do curso, tá? De matemática, e, portanto, a característica desses alunos, né, é que eles já estão pensando na formatura, né? E também que é uma turma bem pequena, em geral, as turmas de cálculo numérico, tá? Então, esse trabalho que eu tive
foi em 2019 um, na verdade, eu coloquei 2 aí, mas é 2019 um, com 4 alunos, só para vocês terem ideia, né, que estavam finalizando o curso. Só para a gente entender o contexto desse trabalho. Obviamente, a proposta teria que ser um pouquinho diferenciada aí se eu tivesse 60 alunos, por exemplo, tá? Mas, enfim, qual que foi o meu objetivo principal aí, a minha proposta, tá? Eu trouxe a proposta para os alunos a seguinte, tá? Reconstituir um objeto como um sólido de revolução. Esse, inicialmente, era o meu propósito, o objetivo principal, tá? Da modelagem. No entanto, como eu estava trabalhando com cálculo numérico, eu pensei em trabalhar algumas questões mais preocupado com o conteúdo em si, então eu incluí calculando a área do plano transversal, volume do sólido e também a área de superfície desse sólido. Tá? Já pensando em algumas aplicações, tá? Que era o intuito do componente curricular. Que aplicação que eu precisava lá trabalhar também? Interpolações, tá? E integração numérica. Então, nesse aspecto, eu ampliei um pouquinho o meu objetivo, tá? Então, observe, talvez não tenha aquela flexibilidade, tá? Mas era um trabalho que eu acabei propondo dessa maneira. Como que ele funciona esse trabalho, tá? O espaço que nós tivemos foram 5 noites presenciais, né? O curso é um curso noturno, e muitos momentos individuais aí de trabalho e também em grupo. Estas aulas em si, elas tinham um momento de apresentação dos métodos, então entrava a minha parte aí de apresentar os métodos, às vezes até de forma de maneira mais formal, tá? Mas nós tínhamos muitos momentos de discussão, e os alunos já sabiam que eles teriam que se preocupar com esses métodos, tá? Ou poderiam utilizar esses métodos para resolver o problema principal, tá? Outra parte da aula já era de forma mais prática, era a modelagem dos seus objetos, então. Então, pegavam os seus objetos e iam trabalhar em cima disso, na modelagem desses objetos, tá? Claro que a primeira aula, né, em alguns momentos antes, eles começaram a pensar que tipo de objeto eles iriam tratar, tá? Além disso, nós tivemos um momento que eu estou chamando de fórum online, né? Mas foram muitos momentos. O fórum que nós decidimos usar até iria ser pelo Moodle, mas aí por questões de praticidade, como a turma é pequena, nós acabamos optando pelo WhatsApp. Então, olha, às vezes final de semana funcionava esse fórum aí, às vezes à noite, às vezes em horários até meio estranhos, o pessoal estava lá teclando e sugerindo umas coisas, perguntando outras, discutindo, às vezes brincando também, tirando foto do que estavam fazendo, era bem legal nesse sentido, bem dinâmico, tá? No começo, eles acharam que iam me incomodar muito com o WhatsApp e tudo mais, mas aí no final das contas eu entrei na brincadeira e era domingo, eu estava postando coisa para eles. Né? Então acho que foi bem legal, foi bem interativo, tá? Eu só queria apresentar essa dinâmica para vocês, tá? Então teve uma parte mais formal, mas também a aula serviu para modelagem dos objetos. Bem, o que nós escolhemos como objetos lá, né, para fazer esse trabalho? Então, como eram só 4 alunos, nós não montamos grupos, né, nem duplas, a proposta foi individual, e daí, para nós termos mais objetos, eu resolvi entrar e modelar um dos objetos. Tá? Então, eu resolvi entrar, e nessa perspectiva, eu resolvi trazer coisas um pouco além do que eles estavam trabalhando para este objeto em si, vai ficar um pouquinho mais claro adiante. Tá? Então, da escolha dos objetos, eu acabei ficando responsável pela cuia de chimarrão, porque era um dos objetos que a gente usava em aula, né? A gente sempre estava compartilhando um chimarrão durante a aula. A taça, um aluno começou a associar alguma coisa com bebidas e tudo mais, e resolveu escolher a taça no sentido de comemoração, né? Naquela ideia, já estamos no final do curso, eu quero, né, comemorar e tudo mais, e escolher uma taça. Já a questão da garrafa de suco, a aluna pesquisou uns dias, pensou e acabou encontrando em casa e achou interessante. Olha, vou usar essa garrafa para me modelar. Tá? A questão do peão de madeira, ali, o peão de brinquedo, 2 alunas estavam pensando nessa proposta e lembrando da infância, pensando em alguns brinquedos, alguma coisa, e chegaram na ideia do peão. Até foi difícil encontrar o peão, elas não tinham, tá? E daí, eu digo elas, porque foram 2 que pensaram na proposta e uma acabou trabalhando no modelo. Então, por alguns dias a gente se ajudou para encontrar onde comprar, né, um brinquedo desse, e até que nós conseguimos. Aí outra aluna também pensou, observou vários objetos e por fim gostou da lâmpada, né? Acabou escolhendo a lâmpada, essa lâmpada de LED que ela tinha,
e acabou escolhendo esse objeto. Tá? Só para justificar um pouquinho a escolha, né, e pensar que eles tiveram essa oportunidade de pensar no objeto, tá? E foi discutido isso também. Bem, o segundo passo foi a obtenção dos dados para a gente modelar isso, né? Tá? Então, eu acabei trabalhando com um papel quadriculado ali à esquerda, tá? Um paquímetro também. Como eu queria trazer algumas coisas a mais para eles, eu discuti com eles a questão da parte interna da cuia, né? Que tem um contorno diferente. Então, eu fiquei também de trabalhar nisso, discutir com eles como ia fazer isso, a gente tentou definir essa curva interna da cuia com um arame mais flexível, não ficou bom. No final das contas, conversamos mais um pouco e pensamos na massinha de modelar, essa massinha verde à esquerda aí. Coloquei na cuia, depois secamos no forno, tá? E daí consegui tirar e fazer aquela curva ali para ter os dados. Tá? A aluna que usou estava trabalhando na garrafa, ela já pensou em medir as alturas da garrafa e também com um cordãozinho, como vocês podem ver na foto, ela media a circunferência. Então, a partir da circunferência, ela acabou calculando alguns raios aí para colocar como dados. Depois vocês vão ver o gráfico. Tá? E os outros 3 alunos que trabalharam com a taça, o peão e a lâmpada, eles foram mais ou menos nessa linha de utilizar a régua, né, medir as alturas e utilizar paquímetro, tá? A aluna que usou a lâmpada, ela acabou usando 2 esquadros, também achou melhor de posicionar para medir um pouquinho melhor, tá? Então, essa foi mais ou menos a dinâmica, tá? Aí, eu e a aluna que estávamos trabalhando com a... Eu e a aluna que estava trabalhando com a garrafa já estavam um pouquinho mais adiantados, os outros foram mais ou menos na mesma linha para buscar os dados, tá? Bem, teve uma discussão importante para nós nesse trabalho, que foi o tipo de curva que nós iríamos interpolar aí, tá? Então, a proposta inicial era que todos fizessem interpolação lagrangiana, tá? Mas os alunos acabaram se atrasando um pouco, e daí, no final das contas, como eu sabia que não seria a melhor proposição, eu acabei fazendo a interpolação de uma das curvas da cuia e apresentei para eles e nós acabamos discutindo em cima disso, tá? Para nós avançar um pouquinho mais rápido, tá? Então, como vocês puderam ver aí na esquerda, tá? Tem esse polinômio de grau 15, né? Que ele é de grau 15 porque temos 16 pontos, tá? Então, a gente discutiu da representatividade desta curva com respeito aos dados e ao objeto em si, tá? No caso, a cuia, né? Então, nós identificamos algumas questões importantes sobre o grau dos polinômios, quando ele é muito alto, acaba tendo esses picos, né, nas curvas, essa representatividade da curva, que não ficou muito boa, né, se a gente comparar isso com a cuia. Pensamos na metodologia de comparar isso, como que a gente faria? Introduziria novos dados? Seria uma questão mais visual, já que essa curva contém todos os pontos experimentais, né, então é uma discussão importante que nós fizemos lá. E, por fim, discutimos de realizar interpolações de menor grau, ou seja, conjuntos de pontos, né? Então, usar polinômios, mas com conjuntos menores de pontos. Também começamos a discutir os recursos computacionais para trabalhar. Então, eu já estava trabalhando com o Scilab, conversamos um pouquinho sobre isso. Os alunos gostam muito do GeoGebra, e também foi proposto o Matrix Calculator, que é uma matriz, uma calculadora de matrizes online, tá? Porque eles já sabiam que teriam que resolver nos métodos alguns sistemas, algumas equações, isso seria útil para eles, tá? Então, foram sugestões deles também, desse Matrix Calculator, por exemplo, né? O GeoGebra também eles gostariam de trabalhar. Bem, nessa linha, então, para a lâmpada e para o peão, que estão nas figuras acima, foram utilizados, então, 5 conjuntos de 5 pontos, que renderam polinômios de grau 4 para a lâmpada, e 4 conjuntos para o peão, né? Então, de 3, 5, 5 e 4 pontos. Utilizando a forma de Lagrange, então, uma das formas que a gente estudou em aula, né? A aluna que fez a garrafa, ela já utilizou 6 conjuntos de 4 pontos e um conjunto de 15 pontos, que, se vocês observarem ali, de 3 centímetros a 18, isso aí basicamente é uma reta, né? Então, ficou bem mais fácil de trabalhar aí nesse conjunto. E ela utilizou uma forma um pouquinho diferente de trabalhar, aplicando os pontos nos polinômios e resolvendo um sistema de equações lineares.
Bem, como eu queria trabalhar um método um pouquinho mais robusto, eles viram em aula, né? Isso também, eu acabei trabalhando com os splines cúbicos, e o aluno que trabalhou com a taça, ele resolveu seguir essa linha. Ele disse, professor, nós vimos que é um pouquinho mais representativo, um pouquinho melhor, a suavidade das curvas, a ligação entre os polinômios, então eu vou trabalhar também. Então ele trabalhou sem dificuldade, conseguiu fazer muito bem, tá? Então aí estou representando os splines cúbicos, que são polinômios cúbicos, né? Então nós temos um polinômio cúbico a cada 2 pontos, tá? E da cuia, acima representando o arco externo e o interno da cuia, tá? E embaixo nós temos a taça. Bem, com respeito ao plano transversal aos objetos. Então, na ideia de nós calcularmos a área da figura plana, vai rotacionar e formar objetos, os alunos já tinham isso claro, que a integração ia resolver, né? Então, nós temos já aqueles raios ali, aqueles dados das curvas interpoladas, então, aplicando uma integração, nós conseguiríamos calcular a área facilmente. Então, isso foi, nem precisamos discutir muito, eles já tinham esse conhecimento, obviamente, dos cálculos diferencial integral no curso. Então, obviamente, o objetivo ali do cálculo numérico foi facilitar e aplicar as regras, né, os métodos do cálculo numérico. Então, aí estou apresentando a regra dos trapézios repetida, uma equaçãozinha só para contextualizar, e foram utilizados para o cálculo da garrafa e do peão, que estão em azul ali abaixo os dados, tá? Então, a área da figura plana transversal a essas figuras, tá? Aos objetos. E o método 1/3 de Simpson repetido, tá? A equação ali em cima, utilizado para a taça e para a lâmpada, tá? Também com os dados em azul. Já para a cuia, eu conversei com eles também, discutimos um pouco sobre a possibilidade de realizar a integração algébrica, porque as equações eram simples, eram todas polinômios, né? Então, por que aplicar um método numérico? Então, uma outra discussão para agregar ali, eu acabei calculando a integral algébrica, nós discutimos um pouquinho sobre isso, e eu trouxe o dado para eles ali. Tá? Outro método que nós estudamos foi a quadratura gaussiana, só que ele não foi aplicado por algumas questões específicas do método que iria dificultar um pouquinho na aplicação em si. Certo? Bem, já com respeito ao volume dos objetos, tá? Aí os alunos, eu dei um tempinho para os alunos pesquisarem, né? Eles estudaram isso em cálculo, mas retomaram um pouquinho, tiveram algumas dificuldades, mas retomaram e chegaram na equação principal, também uma integração, tá? Uma integração agora dos raios, né? Então, esse Rx ali está representando os raios, ou aquelas curvas que nós temos como dados experimentais, e também foram aplicados métodos de integração 1/3 de Simpson e regra dos trapézios repetidos, tá? Aí temos os dados, então, dos volumes, no caso, da taça, lâmpada, do peão e da garrafa, tá? Os dados e volume. Outra discussão importante é que nós discutimos esses dados e comparamos com outras coisas, né, próximas. Exemplo, a garrafa, eu me recordo que nós discutimos com a aluna para comparar com um cilindro quase do tamanho da garrafa, para ter certeza que era próximo, né, a esse valor, porque eu me lembro que em alguns erros aí ela calculou, tinha dado, por exemplo, 30 mil centímetros cúbicos, né, que não fazia sentido com o objeto que ela tinha. Então, nós voltamos a essa discussão, também comparamos com outras coisas mais simples, tá? Para ajudar a entender que esse resultado estava correto, tá? E também, como uma forma diferenciada, eu trouxe para eles o teorema de Pappus, tá? Que daí já é uma solução algébrica com integrais duplas, tá? E envolve também os centros de massa, ou os centroides, né? Então, aqui eu já trouxe para eles uma discussão e os resultados dos centroides locais e o centroide total, entre as curvas, né? Já que a cuia tem uma curva externa e uma curva interna. Então, nesse teorema, a gente precisa, além desta área, entre as curvas, também o centroide total, certo? Para calcular o volume. Então, resolvi trazer outra discussão, tá? Além do que eles estavam trabalhando. Já com respeito à área de superfície, eu tinha solicitado a área de superfície e, no final das contas, nós também trabalhamos com o comprimento do arco, porque se vocês observarem, as duas equações aí nos slides são muito próximas, né? São bem parecidas. E também, aí, com respeito às integrações, isso eles tiveram um pouquinho de dificuldade, lembravam de alguma coisa, mas tiveram que pesquisar um pouquinho mais para chegar nessas equações, entendeu? Essa equação a gente vai usar. Mas aí também foram utilizados os mesmos métodos de integração, tá? E aí abaixo eu trago para vocês em azul os dados, tá?
o primeiro representa a área da superfície de cada objeto e o segundo representa o comprimento do arco, ou seja, o comprimento daquelas curvas, tá? Que eles apresentaram lá no início. Tá? E a cuia, como tem externo e interno, então tem um pouco mais de dados, tá? Então, só para vocês entenderem os resultados que nós tivemos. Bem, mas o que trouxe mais alívio para eles, e eu acho que satisfação, foi a questão da reconstituição dos objetos em si, né? Essa questão visual, né? De transformar aquelas curvas, né? Aqueles dados num objeto virtual, digamos assim, reconstituir um objeto virtual. Então, aqui eu trago a equação que nós utilizamos, tá? A equação parametrizada aí, e os objetos realizados no GeoGebra. Então, com a escolha deles, né, eu ajudei bastante para eles conseguirem representar isso no GeoGebra, tá? Então, essas figuras que eu estou colocando para vocês, elas são figuras do GeoGebra. É um software bem conhecido utilizado em geometria dinâmica, tá? Então, aqui temos a reconstituição já da taça, a lâmpada, tá? Então, se vocês observarem, tem uns vincos aí na lâmpada, e isso já é pela questão da aplicação dos métodos, né? Então, foi uma discussão importante. Tá? Inicialmente, a aluna não tinha gostado muito do resultado da lâmpada, já tinha umas cores também não muito legais, muito boas para a gente trabalhar aí, tá? Mas foi discussão do método, né? A simplificação, a forma que tem a ligação de uma ou outra curva, o que já não é apresentado nos splines, né? Públicos, que foi feito a taça, por exemplo, né? Então, a gente não consegue visualizar isso de forma tão clara, tá? Aqui temos também o peão de madeira, a reconstituição dele. E, por fim, a garrafa também. Tá? Então, temos a garrafa. A gente trabalhou um pouquinho nas cores. Se vocês observarem, tem a questão da representação da lâmpada, ela não está com as curvas aí de nível, porque a aluna encontrou uma outra forma de trabalhar ali no GeoGebra e representou as mesmas equações de forma diferente, então ele acabou não saindo com essas curvas, tá? Então, só para fazer um linkzinho entre uma diferença, tá? Bem, foi a parte mais nostálgica, assim, da disciplina com respeito a se materializar, tá? Um trabalho todo feito aí, depois do cálculo da área, dos volumes e tudo mais, né? Então, isso aí foi algo que trouxe mais satisfação para eles, né? Tem algumas considerações finais, então, pessoal. Eu acho que nós conseguimos abordar algumas coisas importantes da álgebra linear, além da disciplina de cálculo numérico. Claro que retomamos o cálculo diferencial integral, aí também foi importante. Outra questão muito interessante na proposta foi a utilização das ferramentas computacionais. Então, citei 3 para vocês lá no início, os alunos usaram outras, né? Menos frequentes, mas para resolver os sistemas, trabalhar com as equações, a parte gráfica também, tá? Eu considero até que essa parte gráfica foi bem exitosa, né? Porque a gente considerar os erros na medição dos objetos, também arredondamento, truncamento, que são discussões acerca do cálculo numérico, tá? Eu acho que foi bem útil, assim, nós discutirmos e consideram exitosa essa representação. Outro ponto importante para mim foi a questão da tomada de decisões dos alunos. Então, eles tiveram que tomar decisões desde a escolha do objeto, tá? A escolha do método, que ferramenta utilizar, isso e aquilo. Claro que eles não acertaram de primeira, né, pessoal? Mas, assim, foi toda uma mediação que eu tive que fazer aí, e o trabalho conjunto foi bem útil também. O outro ponto que eu gosto de destacar é o produto, né, gerado com esse trabalho, ou a produção em si, né? Então, aqui eles tiveram um trabalho e gerou um arquivo aí, e eles têm essa representação virtual dos objetos. Eu acho que isso é muito legal. Eventualmente, pode ser muito mais atrativo o aluno ter este produto do que uma lista de exercícios no caderno, né? Tem uma lista de exercícios, vai ser mais fácil ele apresentar para alguém, discutir com alguém esse produto virtual do que uma lista de exercícios, né? Então, é isso que eu acho importante. Outra questão é do significado e da interpretação de cada resultado que eles tiveram. Então, a cada passo a gente discutia isso e eles estavam tendo a noção do que isso representava. Tem uma coisa que eu acho sempre importante, é a unidade de medida, por exemplo. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com um caso real, quando tem unidade de medida, isso já traz um significado muito maior para nós, mais palpável. Eu acho que isso é importante. Tá? O trabalho foi bem legal com respeito a isso. Tá?
bem, de futuro, assim, pessoal, o que eu penso dessa proposta e algumas coisas que nós estamos trabalhando aqui no curso de matemática, tá? É o seguinte, essa proposta que eu estou apresentando para vocês, claro, de forma bem rápida, ela já está fazendo parte de uma proposta, ainda é proposta, né, mas de um livro de modelagem matemática no ensino superior entre o Unipampa, o FFS e o Unijuí, tá? Então, nós estamos trabalhando, eu já enviei o capítulo do livro, tá? E espero que até o final do ano nós tenhamos esse livro aí disponível para todos, tá? De formato e-book, gratuito e tudo mais. Tá? Então, ele já rendeu uma publicação para os alunos também, tá? Eu acho que isso é bem útil, foi bem legal, bem proveitoso. Tá? Outra questão que eu quero, no futuro, é fazer uma aplicação em outros tópicos também do cálculo numérico, né? Que eu foquei em 2 tópicos, né? Que foram integração e interpolação. Também quero aumentar a flexibilidade na modelagem, né? Então, pensar em melhorar um pouquinho, os alunos terem mais autonomia também no trabalho, questionar um pouco mais, avançar um pouco mais nesse aspecto. Outra questão importante para mim é fazer uma proposição estrutural de curso com respeito a essas metodologias ativas, né? Eu vou falar pela modelagem matemática, então nós propor um curso e colocar isso na estrutura do curso. Olha, na estrutura do curso tem a modelagem matemática aí, e onde que ela pode constar, né, para que a gente utilize isso de forma mais prática, penso eu. Outra questão importante a nível de campus, nós já tivemos uma proposta que não foi aprovada sobre montar um Fab Lab, não sei se todos conhecem essa proposta, né, mas de termos um laboratório interdisciplinar para trabalhar em diferentes projetos de pesquisa, ensino, extensão, né, que eu penso que a comunidade pode contribuir muito conosco em pensar problemas, né? Daqui a pouco a comunidade traz alguns problemas que a gente vai poder modelar, né? Modelar como ciência, não digo só em termos de matemática, né? O campus consegue ganhar com isso. Outra questão, para mim também, é eu reconhecer, discutir e implementar diferentes metodologias ativas, né? Então, eu preciso disso e, por isso, faço parte agora desse grupo, nesse estudo aí, espero aprender e melhorar muito nisso. Tá bom? Então, professor, seria isso, a minha apresentação rápida. Então, professor Radael, muito obrigada pela sua exposição, muito legal. A gente lembra, eu fiquei pensando na sua apresentação na ligação com a aprendizagem significativa, né, que a gente quer saber, assim, olhando a apresentação do cálculo numérico, a gente vê que todos os conceitos do cálculo diferencial e integral são necessários para eles darem conta dessas situações, né? Então, a importância dos conhecimentos prévios, tá? E eu já puxo um pouco para a minha teoria. Mas, assim, professor, você acha que você caracteriza a modelagem matemática como uma metodologia ativa de ensino? Qual é o forte para você? Como você caracteriza a metodologia ativa? Sim. Não, eu considero ela metodologia ativa tendo em vista uma maior flexibilidade aí no trabalho dessa modelagem, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que temos propostas aí para nós trabalharmos, por exemplo, num laboratório, alguma questão mais de ensino aí, para que os alunos pensem seus modelos aí. Sim, né? ok. Modelos, que eles tragam os modelos, né? E a partir daí façam uma pesquisa. Então a gente começa a trabalhar com uma pesquisa, o professor tem que ser realmente o mediador aí, deixar eles atuarem um pouco mais, né? Porque eventualmente um aluno vai resolver um problema com a geometria, outro aluno vai trabalhar um pouquinho mais com álgebra, outro aluno vai trabalhar um pouquinho com o cálculo. Então eu acho que nesse sentido, eu acho que ela traz essa perspectiva, sabe? Do aluno ser um pouquinho mais autônomo, né? Claro, essa minha proposta, como eu coloquei para vocês, ela ainda não está tão flexível, né? Porque eu direcionei bem para um tópico do componente curricular, né?
Mas, enfim, eu uso ela no momento que ela permite a maior autonomia para os alunos, né? Sim. Professor, nós temos uma pergunta da professora Ana Rosa, muito interessante. Ela quer saber como foi avaliado esse trabalho, como você fez a avaliação dos alunos. Ah, sim, ok. Não, esse trabalho ele fez parte, eu não sei dizer exato, assim, o valor exato, mas em termos de avaliação do componente curricular, ele valeu em torno de 1/3, mais ou menos, da nota do componente curricular. Então, eu tinha que traduzir isso em uma nota, né? Confesso que eu não tenho certeza, assim, dos itens, né? Eu elenquei alguns itens para nós trabalharmos durante o componente, né? Com respeito a isso, eu coloquei, obviamente, alguns itens, alguns critérios de avaliação, e dentre eles estava nessa questão da apresentação da sua estrutura matemática, como que ele ia trabalhar isso, a questão também de ele estar um pouquinho mais autônomo, né? Porque alguns eram mais dependentes dos outros colegas, por exemplo, né? Outros eram mais dependentes da minha figura. Então, eu fiz algumas avaliações assim. Não tenho exato assim para dizer os critérios que eu trabalhei na época, né, no ano passado, mas assim, eram critérios assim que eu fiz um contrato didático com os alunos aí, eles aceitaram bem na boa, no sentido de que era um pouquinho mais amplo também, né? Então, a gente teve esse momento de grupo, eu cobrei um pouquinho a participação de grupo, né? Sim. Então, eu estar bem perto da forma que eles conseguiram trabalhar esses modelos, né? E eu acabei avaliando esse processo, assim, algumas coisas um pouco mais qualitativas, digamos assim. No entanto, obviamente, eu tive que quantificar, né? Sim, é muito interessante a pergunta da Ana Rosa, professor Radael, porque a gente costuma, às vezes, tentar aplicar métodos diferentes, né, de ensino, e também não adianta a gente querer aplicar métodos diferentes e continuar avaliando como se avaliava há 100 anos atrás, né? Então, é bem complicada a questão da avaliação. A professora Carla Judite, ela também lançou um questionamento de quanto tempo você levou para discutir esse tema, para aplicar toda essa atividade. Do início a fim, como eu coloquei lá para vocês, eu estava planejando 4 aulas, assim, em torno de 4 semanas. Acho que teve um feriado no meio aí, se eu não me engano. Eu lhe daria em torno de 5 semanas, tá? Mas encontros presenciais, nós usamos 5 encontros presenciais. Mas, assim, se eu for contar para vocês a questão do trabalho, do envolvimento dos alunos, principalmente, foi muito, muito além, né, da disciplina, porque essa questão do fórum, como eu coloquei para vocês aí, às vezes a gente brincava no final de semana algumas questões, mas assim, às vezes o aluno trabalhava algumas horas, aí discutia no grupo, e os outros queriam interferir, ou sugerir, ou fazer algumas coisas. Então, eles tiveram bastante trabalho, tanto que alguns professores, vou confessar para vocês, reclamaram que os alunos estavam conversando muito sobre cálculo numérico em outras disciplinas, né? Tive essa reclamação também, porque eles estavam bem envolvidos, assim, sabe? E assim, foram muitas horas, mas o planejamento da aula foi em torno de 4 a 5, né? Eu acabei fazendo em 5, né? Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né, já que mais adiante eu vou falar na aprendizagem significativa no curso, né, é que são 2 aspectos importantes para a ocorrência da aprendizagem significativa que eu vejo na sua proposta, tá? Uma delas é o levantamento dos conhecimentos prévios. Se eles não tiverem os conhecimentos prévios, você vai ter que fazer alguma coisa para que eles aprendam, para que eles assimilem, mesmo que mecanicamente, esses conhecimentos prévios. E outra questão é a questão da motivação, né? A questão da motivação. Então, para a aprendizagem significativa, são 3 fatores importantes. A presença de conhecimentos prévios necessários para a aprendizagem nova. O aluno tem que estar motivado a aprender desse jeito, que eu acho que a sua proposta venceu muito bem esse desafio. Ele tem que querer
aprender dessa forma, né? E não decorada, assim, meio que por descoberta, não que a aprendizagem por descoberta seja única, né? Que favoreça a aprendizagem significativa. E o terceiro fator é o material instrucional, Radael, né? Que tem que ter potencialidade significativa para o aluno. Então, eu estou vendo esse material no livro que vocês elaboraram. Então, para fins de pesquisa em aprendizagem, seria só aplicar esse material, né, numa sala de aula, e fazer uma análise qualitativa e quantitativa, se for preciso usar um referencial metodológico. Mas eu achei muito interessante. Agora, tem uma colocação aqui do professor Alex, que eu gostaria que o professor falasse, né? Já que ele faz parte da organização do grupo. Tudo bem, então, professora. Professor Radael, uma das questões que preocupa geralmente os professores a usarem as metodologias ativas é a questão do tempo. E às vezes essa questão do tempo, os professores dizem que se eu ficar muito tempo em cima de uma metodologia ativa, eu não venço o conteúdo. Como é que tu conseguiu lidar com essa situação de, ao mesmo tempo, trabalhar uma metodologia mais ativa com os alunos e dar conta do conteúdo que teria dado de cálculo numérico, que é bem expressivo? E aproveitando mais uma questão, é a questão dos pontos fortes e pontos fracos do uso dessa metodologia comparado com outras que tu já usou, por exemplo, o ensino tradicional ou alguma outra prática que tenha usado em sala de aula com outros alunos. Obrigado, professor, pela pergunta. Eu acho que assim a questão do tempo realmente eu acho que é um fator assim extremamente importante do planejamento, porque a gente pode se perder aí nesse tempo, né? Eu coloquei aí no momento da apresentação para vocês, olha, eu tive que mudar aí meus planos aqui no início para os alunos conseguirem avançar, né? Então lá nas primeiras curvas, uma discussão que eu queria que eles chegassem assim, olha, realmente esse método aqui não vai ser tão bem representativo e tudo mais. Eu tive que fazer um cortezinho aí, trazer o exemplo do que eu estava trabalhando, nós discutimos em cima disso, ficou um pouco mais claro para eles e tudo mais, para mim avançar. Então, em alguns momentos eu tive que acelerar e alguns outros eu tive que reduzir, né? Mas, realmente, de tempo, nesse componente, esses dois conteúdos, vamos dizer assim, eles são trabalhados em torno de 5 aulas mesmo, assim, no semestre, tá? E são alguns métodos, né? Então, eles são trabalhados em torno disso, 5 aulas, eventualmente alguém trabalha com 6 aulas. Então, eu me privei, assim, desse tempo. No entanto, essa questão do uso mais tradicional, aquele período que eu tinha para mim apresentar o livro-texto, que a gente tem um livro-texto lá na aula, algumas questões aí, e foi muito reduzido, né? Então, obviamente, assim, pode ser para vocês aqui 1/3 do que eu trabalharia se não fosse essa proposta, né? Talvez eu ficaria mais em listas de exercícios, tá? Em alguns problemas modelo, digamos assim, bem mais fechados, tá? Então, eu acho que essa seria, no meu entendimento, a vantagem, né? De que eu esqueça um pouquinho a aula tradicional, mas é que os alunos têm em mão algo um pouquinho mais concreto, né? Que eles estão trabalhando. Aquele aspecto, por muito simples que seja, que eu coloquei para vocês, da unidade de medida, eu vejo problemas no livro que não tem uma unidade de medida lá. Está trabalhando com um objeto, não tem unidade de medida, às vezes eles se perdem, não sabem, por mais que estejam se formando, não entendem aí a diferença do centímetro quadrado para o centímetro cúbico, né? Então, aí já foi um ganho em alguns aspectos que eu vi. Então, a gente começa a colocar algumas coisas na aplicação em si que estão para além do livro didático, né? Ou melhor, desse livro texto especificamente que eu acabo trabalhando, entre outros, e eu acho que ele é muito vantajoso, né? Embora o aluno possa trabalhar de forma mecânica, vai fazer 20 interpolações, ali ele fez 5 interpolações, tá? Mas esse significado, essa pesquisa, esse processo aí que ele também teve que estudar, foi muito mais enriquecedor para ele, tá? Porque ele também com os colegas, ele também conversou com o professor, alguns vinham assim, diziam, professor, tá bom, tá certo,
sabe? E daí eu brincava com eles um pouco e discutia, tá, mas e o que você acha, né? Então, ele está representando, está passando nos pontos, não está? Ele faz isso, não faz? Então, assim, ele abriu um pouquinho essa margem de discussão. Eventualmente, com uma lista de exercícios, não tem isso. Né? A lista de exercícios está lá, o professor vai escolher alguns exercícios para trabalhar em aula, outros alunos vão trabalhar em casa. Então, também não há abertura, uma lista de exercícios, por mais que ela seja boa, de 50 exercícios, não dá abertura para nós, não temos tempo para discutir 50 exercícios de forma com qualidade, digamos assim. Né? Então, também tem essa questão. E com respeito, não sei se eu respondi quase tudo, professor Alex, se quiser me questionar mais alguma. Não, respondeu, professor Radel. Muito obrigado pela colaboração. Eu gostaria de passar a palavra para o professor William, não sei se o professor tem algum questionamento também, e eu acharia muito importante para o público que está assistindo a discussão sobre a implementação dessa tendência, né, na educação matemática, que é a modelagem, na escola básica, né. As possibilidades, os desafios, acho que isso é importante para o nosso público ouvinte. Alguém que tenha experiência com a escola básica, quais seriam os desafios de implementar uma metodologia desse tipo, e o que o professor Radael também pensa sobre isso. Eu não entendi agora se foi para mim ou se foi para o Radael daí. Não, na verdade foi para o Radael depois da sua participação, professor William. Não pode faltar. Tá. Eu gosto dessa questão mesmo de linkar com a educação básica, né? O Radael apresentou aí uma confecção de sólidos com um certo rigor matemático, né, na disciplina de cálculo numérico, mas que é possível levar para a educação básica, né? Inclusive, fazendo aí uma conexão em modelagem matemática mesmo, os alunos, eles calculam, por exemplo, o volume de uma laranja, o volume de uma maçã, né, e todos os anos, é claro, eles não usam esses recursos de integração, mas eles partem com o que tem, né, que é a área que é o volume de uma esfera, por exemplo, e assim eles vão adaptando a sua realidade. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade são duas para o Radael. Ele responde uma, aí depois eu faço a outra pergunta, que daí uma é consequência. Radael, quando você pensou em fazer esse trabalho, você falou, poxa, teve a ideia. Qual a primeira coisa que você foi fazer, depois que teve a ideia? Muito interessante a pergunta aí, professor. Bem, deixa eu tentar responder a pergunta da professora Maria Cecília primeiro, né, essa questão do link aí com o ensino básico. Acho assim, pessoal, que nós conseguimos colocar assim essa proposta de modelagem matemática, modelagem científica, né? Especificamente essa questão que o William colocou sobre área, sobre volumes, a gente consegue trabalhar com alguns polinômios, com funções mais simples, aí eu acho que a gente consegue trabalhar isso lá, né? E outra questão importante, embora os recursos computacionais, digamos assim, que nós utilizamos ali de programação, de calculadoras online, possam ser um pouco avançados, eu acho que tem questões um pouco básicas, aí, mais simples, que a gente consegue levar para lá também. Porque, assim, o que eu gostei muito nessa ideia é que os alunos focaram naquela calculadora de matrizes, que é uma calculadora online. Os alunos têm utilizado em outros componentes, descobriram ali que tem várias ferramentas legais. Então, tem coisas que a gente pode usar. Aplicativos, né? Os alunos, com certeza, hoje com o celular, mesmo na escola básica, no ensino básico, utilizam o celular de diferentes aplicativos, né? Então, a gente consegue buscar algumas ferramentas aí que estão mais à mão deles, né? E eu acho que introduzir umas ferramentas e pensar numa proposta, por exemplo, de área, de funções, mesmo com as funções elementares que se trabalha lá, eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal. Né? Só de pensar em relacionar uma função a um modelo que está na mão dos alunos, ou que está no dia a dia dos alunos, já é um avanço, né?
e utilizando o recurso tecnológico ainda, eu acho que qualifica um pouco mais, né? Para visualizar, para interpretar, né? E para ratificar isso com algumas equações, né? Posso responder a primeira pergunta, William? Bem, respondendo a tua primeira pergunta com respeito à primeira coisa que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz, eu acho que a resposta que você está buscando, mas eu acho que não consigo fugir muito disso, é planejamento, né? Tem que sentar e planejar, né? Então, planejar, pensar qual que é o objetivo principal, pensar algumas questões geradoras, pensar onde eu posso ser mais flexível ou menos flexível, né? Eu acho que buscar um percurso aí para que eu possa me guiar, né? Porque o professor é mediador, mas ele também tem que ter uma guiazinha no planejamento, né? Porque senão eu acho que dificulta. Então, o primeiro passo, o planejamento. Certo. Você respondeu exatamente o que eu queria ouvir, né? Planejamento. A gente vai tentar entrar aí, né, nesse contexto de planejamento por esses dias, né? Com algumas atividades. E a segunda pergunta, e para finalizar, Radael, o seu planejamento saiu exatamente conforme você planejou, claro, né? Ou você teve que fazer adaptações durante os encontros? Bem, eu tive um planejamento, assim, claro, não foram muitas semanas, mas eu fiz um planejamento, assim, bem básico para chegar lá na quinta semana com um certo resultado, né? Mas eu tive que fazer adaptações, né? Então, eu fazia um planejamento prévio, assim, para todo o percurso, digamos assim, para toda a caminhada ali, mas o meu planejamento da semana era muito mais ativo, digamos, e muito mais pomposo, tá? Vou usar essa palavra. Então, o planejamento da semana, ele era muito maior, né? Com os materiais, enfim, com a discussão em sala de aula, com algumas perguntas-chave, tá? Mas, claro, eu tinha um planejamento mais básico para todo o percurso. E, claro, não foi 100% como eu esperava em alguns aspectos, mas, de resultado, para mim, foi muito positivo. Assim, eu avaliei como muito positivo. E o retorno que eu tive dos alunos também, eles gostaram muito, assim, da proposta. Quando eu convidei para desenvolver o capítulo de livro, então, eles ficaram maravilhados com essa possibilidade. Porque é uma publicação, né? Então, eu acho que isso é bem interessante para eles, né? Assim, ó, não sei se o professor William me permite uma intervenção na pergunta. O que eu percebo, professor Radael e os colegas ouvintes, é que a metodologia ativa não combina com currículo engessado, tá? É necessariamente um currículo flexível. O que significa isso? Independentemente de um planejamento inicial, o contexto, os eventos que vão ocorrendo vão necessitando de adaptações, tá? Isso é um currículo flexível. Então, eu não vejo como uma proposta de metodologia ativa possa casar com sistemas convencionais de ensino, né? Ok. E uma outra pergunta que a professora Maria Alejandra lança aqui é se você consegue imaginar esse mesmo tipo de proposta para uma turma maior, porque você disse que eram 4 alunos, né? Com respeito a essa questão, eu até vou dizer para vocês que eu tive que pensar algumas vezes se eu iria fazer essa proposta ou não, justamente porque eram poucos alunos, né? Eu gostaria de mais discussão de grupo, mais fóruns, mais interação, né? Eu gostaria, inicialmente. Mas, para vocês terem uma ideia, a maior turma que nós tivemos desse componente curricular aqui no curso foi de 10 alunos, nesse componente, né? Então, eu acabei dizendo, não, vou fazer isso, só que, claro, o produto, digamos, eu gostaria que fosse individual. Mas, assim, eu ficaria muito feliz se eu tivesse a oportunidade de trabalhar, aí, por exemplo, com 20 alunos, 30 alunos, com 4, 5 alunos por grupo. Claro que o planejamento tem que ser diferente, né? Os tempos têm que ser diferentes, a questão de eu conseguir também fazer uma avaliação em cima disso, porque com 4, 5 alunos, num grupo já fica mais difícil da gente
controlar, né? E saber, de entender como que é o processo que eles estão trabalhando, como eles estão trabalhando no processo, como que é o processo de aprendizagem aí, porque eventualmente um aluno ou outro vai na carona, como a gente sabe, o outro aluno não está muito interessado, então dificulta um pouco, mas eu acho que a proposta de modelagem, trabalhar em grupos, ela é muito melhor para ter essa discussão, né? Para ampliar as discussões ainda. E também para fazer um seminário no final do componente, por exemplo, alguns seminários dos grupos, eu acho que seria muito legal, né? Bom, já alguns participantes já estão saindo, porque tem outra aula, mas eu queria encerrar, se os meus colegas, professor Alex e William, permitem, com uma colocação assim, na verdade, uma sugestão, Radael, para o teu trabalho, porque é muito bonito o teu trabalho. Eu te dou os parabéns pela proposta, é muito interessante. A gente sabe que a modelagem matemática tem várias perspectivas, né? A de Bassanese, a de Biembengut, né? A do Borges e da Lourdes, né? Ali no Paraná tem um grupo forte da modelagem, a Lilian Cato. Então, assim, existe várias possibilidades. Primeiro, você tem uma vantagem de que essa disciplina é de final de curso. Então, os alunos são formandos, eles vão se dedicar muito, porque eles querem se formar. Isso não desmerece a sua proposta, tá? Mas nós temos que ter estratégias para manter essa perspectiva desde o ingresso no curso, sabe? Desde o ingresso, se eles conseguirem pensar na questão da metacognição, em aprender a aprender, em irem atrás das coisas, não serem passivos na aprendizagem, a gente com certeza vai estar com um curso de melhor qualidade, né? Isso é difícil. Mas, assim, a minha sugestão é que você inserisse na sua proposta a visão desses diferentes autores, porque um deles tem mais a ver com o modelo científico, que é o Bassanese, né? E ali a matemática é a linguagem do universo, né? E uma coisa que é importante é que o conhecimento científico é muito importante nesse processo, porque o aluno tem que entender que aquilo é uma idealização da realidade, não é a realidade, né? Então, esse erro na idealização da realidade pode ser diminuído com estratégias diferentes. Então, tem aquela perspectiva também que o aluno propõe, né, a atividade da modelagem. Tem aquela que você propõe, que eu acho que foi essa que você usou, né? Então, para diferentes níveis. Mas eu acho que isso você pode fazer desde o primeiro semestre, Radael, em conversa com seus colegas, em todas as disciplinas isso pode ser feito, tá? Então, eu pessoalmente quero te parabenizar pelo trabalho, aprendi muito, certo? E porque eu trabalho com modelagem, eu tenho um projeto de modelagem, e vi muita perspectiva para aprendizagem significativa, tá? Parabéns. Obrigado. Professor William, Alex? A professora Maria Cecília foi feliz, né? Eu também gosto muito dessa ideia de sair do tradicional e a gente utilizar a realidade dos alunos. Muito boa, parabéns, professor, pelo trabalho, né? E acredito aí que ele vai continuar com algumas coisas nesse sentido, né? E, professor Alex? Só agradecer ao professor Radael pela sua participação, né? Um trabalho que eu venho acompanhando no curso, realmente, por isso convidei ele para fazer parte hoje deste momento, e os demais colegas também estão convidados do ensino básico para mostrarem para todos aqui os seus trabalhos, né, e as suas experiências, dividirmos esses momentos.
E só tenho a agradecer a todo o grupo que está participando e ao professor Radael por ter aceitado nosso convite. Muito obrigado. Professor Radael, aqui tem a parabenização da professora Maria Alejandra, da professora Graziela, parabéns pelo seu trabalho, do professor Carlos Dutra e da professora Alessandra Rigg. O professor Christian Lovis também está lhe dando os parabéns. Todo mundo muito feliz com a sua intervenção hoje no grupo, tá? Muito obrigada e prepare-se para novos convites, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma maneira com o grupo. Obrigado. Muito. Só convidar o pessoal para semana que vem voltarmos, né, na nossa primeira palestra aí sobre metodologia ativa com um professor convidado. Então tá, gente. Boa tarde, até a próxima. Cuidem-se, porque o vírus está por aí, tá? Tchau.